Fala pessoal, no vídeo de hoje vamos abordar um assunto muito importante, as 7 maiores causas do mau hálito. O mau hálito é um sintoma relativamente comum que pode surgir após o consumo de alguns alimentos ou até mesmo por ficar horas sem comer, mas também ele pode surgir por acúmulo de bactérias na língua, cáries ou problemas da gengiva, como a gengivite ou a periodontite. Então é sempre muito importante consultar o seu dentista com regularidade, a partir do primeiro sintoma de mau hálito recorrente, especialmente quando é frequente ou acompanhado de outros sintomas, para que seja feita uma avaliação, identificada a causa e principalmente ser iniciado o tratamento da maneira adequada. Pessoal, sempre recapitulando com vocês, esse vídeo é de caráter meramente educativo e informativo e para qualquer dúvida, consulte o seu dentista. Então, pessoal, vamos lá, abrindo a nossa lista. Sujeira na língua. Eu tenho certeza que você pode escovar o dente bem, você pode passar o fio dental com regularidade, mas se você estiver esquecendo de escovar a língua ou até mesmo usar um raspador, você pode estar com mau hálito. Você já reparou que em algum momento a sua língua esteve com aquele aspecto esbranquiçado, aspecto amarelado ou até mesmo amarronzado? Então, se isso aconteceu com você, você pode ter certeza que você pode estar dentro dos 70% das pessoas que têm sujidade na língua. E isso pode ser mais grave do que você imagina, porque por mais que você passe fio dental, escove os seus dentes, se você não higienizar sua língua, nada disso adianta. Você pode estar com mau hálito e até mesmo não perceber isso no dia a dia. Então, a maior dica, pessoal, porque o mau hálito ele é o menor dos problemas. A nossa intenção aqui é informar vocês para que, caso você esteja negligenciando, até mesmo esquecendo de higienizar sua língua, a ideia é que você escove sempre na frequência de fio e escovação. Então, você escova a língua junto do processo de higiene ou até mesmo pode usar um raspador de língua. Aqueles que a gente consegue comprar em farmácia, em mercado. Então, eles vão te ajudar nesse processo de higiene, como benefício, como uma consequência, um bom hálito. Número 2, cárie. Pessoal, cárie é um assunto extremamente sensível. Por quê? O que acontece no processo degenerativo do dente? A bactéria, a cárie, ela se instala na superfície e com o tempo ela vai se alimentando de açúcar, ela vai se alimentando da quebra do carboidrato. Isso favorece um ambiente muito positivo para que ela cada dia mais se instale em maior quantidade. E quando a gente tem um estágio avançado já da cárie, quando a gente já tem uma desmineralização do nosso dente, já tem o que a gente chama de superfície contaminada, aquela superfície com certeza vai estar com odor. Por quê? Um dente íntegro, ele não tem nenhuma área de entrada para a bactéria. É um dente liso e por mais que ele tenha aquelas rugosidades ali vamos dizer assim, no teto do dente, ainda assim a gente não tem uma penetração tão fácil dessas bactérias. Mas se porventura você estiver com cárie, você pode ter certeza que o mau hálito pode estar acompanhando isso. Então, para a gente evitar com que a cárie surja, ou seja, vamos falar sobre o começo dela. Primeiro existe a placa bacteriana, que é aderida em cima da superfície do dente e a consequência da evolução da placa bacteriana é a cárie. Então, para a gente evitar esse processo degenerativo do dente, o que a gente recomenda? Que você faça a higienização de maneira eficiente, fio dental, escovação e também a higienização da língua. Então, você fazendo todos esses processos, você evita o mau hálito. Mas se porventura você já estiver com uma suspeita de cárie ou com recorrência de mau hálito, a nossa maior sugestão é que você realmente visite o seu dentista para que ele aí sim diagnostique da maneira e trate da maneira correta. Terceira causa, pessoal, gengivite e periodontite. O que é isso aí com esse nome diferente que talvez e muito possivelmente vocês nunca escutaram na vida? Gengivite é inflamação da gengiva. Periodontite quando a gente tem um aumento dessa gengivite, quando ela sai da parte aguda e começa a se tornar crônico. Mas como que isso acontece? Estão vendo que a gente está seguindo uma sequência lógica das coisas? Primeiro, essa placa bacteriana, ela tem uma aderência no dente, ela vira uma cárie, ou que mesmo que não vire cárie, ela fique cada vez mais espessa. A tendência é que essa placa se forme um negócio chamado tártaro, e esse tártaro começa a invadir as estruturas de gengiva, ou que nós chamamos de tecido mole. Então, quanto mais placa bacteriana, quanto mais tártaro, que normalmente fica acumulado aqui atrás dos dentes inferiores,
maior a chance de nós termos o que a gente chama de gengivite, que é a inflamação da gengiva, e por consequência a periodontite, quando a gente tem uma evolução que vai para além da gengiva, a gente já começa a ter um comprometimento mais profundo, começa a comprometer a parte óssea. E o que fazer, Dr. Guilherme? Pessoal, é muito simples. Vocês vão perceber que as maiores recomendações são sempre visitar o seu dentista com regularidade. Porque se houver o menor sinal clínico de placa bacteriana, tártaro ou até mesmo uma gengivite aguda, uma periodontite, o que a gente, como clínico, vai instituir de tratamento para vocês? Prevenção. E prevenção ou profilaxia, como nós chamamos aqui, tecnicamente, aqui na clínica, é fazer a limpeza. Então, o que é a recomendação quando fazemos a limpeza? Primeiro, a remoção do tártaro, seja mecanicamente, manualmente, com o instrumento, ou com o famoso ultrassom, que remove toda aquela sujidade, toda aquela parede do tártaro. E depois, o que a gente chama de jato de bicarbonato, que passa em toda a estrutura do dente, remove toda a placa, deixa a superfície do dente lisinha. E depois, o polimento coronário, que é para abrilhantar ainda mais ou avivar ainda mais aquele brilho do esmalte, aquele brilho bonito dos nossos dentes. Essa é a nossa maior recomendação para você. Primeiro, prevenir cárie, né? Prevenir, por mais que tenha placa bacteriana, que tenha uma evolução para tártaro, e principalmente não deixar com que isso tenha quadros mais agressivos saindo de gengivite, partindo para uma periodontite. Uma coisa, pessoal, que é extremamente importante, quando a gente não tem a devida atenção a esses procedimentos básicos, a consequência é que eles se tornem procedimentos mais sensíveis. A periodontite, quando muito avançada, além do comprometimento ósseo, ou seja, o suporte do dente dentro do osso, a gente pode ter um comprometimento de infecção. Ou seja, aquela bactéria que está transitando, e vale aquela frase que a saúde começa pela boca, né? Aquela bactéria que vem transitando dentro do nosso meio bucal, se tiver um contato direto com o nosso fluxo sanguíneo, isso pode ter uma contaminação indireta. Em alguns casos, isso pode ter uma proporção mais grave, fazendo com que o paciente tenha que tomar antibiótico e fazer tratamento com médico junto do dentista. Quarto motivo, pessoal, ficar muitas horas sem comer. Eu sei que você pode ser adepto de jejum intermitente, que você pode ser adepto a ficar uma janela de horas considerável sem se alimentar. Tudo bem, eu respeito isso, tá tudo certo. Mas você já parou para pensar que sempre quando você acorda, você tem um hálito diferente do que você está habituado? Isso acontece porque quando a gente está dormindo, ou quando a gente, principalmente nesse tópico, passa muitas horas sem comer, a nossa salivação diminui. E nesse período, nessa janela, quando a gente não ingere nenhum alimento, além da salivação ter uma queda, uma diminuição na sua produção, o nosso organismo ele acaba produzindo corpos cetônicos. Dr. Guilherme, o que fazer? Pessoal, a gente sempre recomenda que vocês não passem longas horas, né, uma jornada de longas horas sem se alimentar. E principalmente, fazer com que vocês tenham a ingestão de líquido, não precisa hidratar, hiperidratar, mas com que vocês tenham a ingestão de líquido para evitar que a gente tenha essa diminuição de salivação e automaticamente fugir de todas essas consequências. Quinta causa, problemas de estômago. Pessoal, eu tenho certeza que vocês já viram alguma pessoa que tem gastrite recorrente ou problemas no estômago recorrente e que em decorrência disso tem mau hálito. Isso, infelizmente, é mais comum do que a gente imagina. Em casos de má digestão ou gastrite, é comum o surgimento da eructação. Dr. Guilherme, o que é isso? Isso é popularmente conhecido, pessoal, como arrotos, tá? Isso todo mundo conhece. Né? E esses gases, ao passar pelo esôfago, que é dentro do nosso trato digestivo aqui, e chegar até a boca, eles também podem provocar uma mau hálito. Então, assim, ó, vocês entendem, começam a observar que o processo da saúde, ela realmente começa pela boca. Então, quando a gente tem até possíveis problemas gástricos, isso também reflete no mau hálito. Então, vale a pena a gente sempre observar as causas e procurar os profissionais, no caso, né, do mau hálito, procurar o cirurgião dentista, mas também, quando a gente tem comprometimentos mais de trato digestivo, procurar o clínico geral, também o nosso colega médico. E o que eu faço para melhorar? Eu sei que eu como muito rápido, enfim, tem várias causas disso, né, pessoal? Mas assim,
dica de ouro. Para melhorar a digestão, vocês devem sempre comer devagar. A gente está cansado de perceber no dia a dia que, por mais que a correria, às vezes, até usar uma analogia, nos engolem aqui, a gente sabe que a gente deve ingerir os nossos alimentos devagar, mastigar mais, pegar o alimento num fragmento menor, né, num tamanho menor. Uma dica muito bacana também é sempre ingerir alguma fruta no fim de cada refeição, né? São estratégias naturais que combatem o mau hálito. E aqui vale uma dica, uma fruta muito bacana que vale o uso é a maçã, porque além das fibras, ela é uma fruta excelente por conta das vitaminas, as fibras e também para combate do mau hálito. Sexta causa. A sexta causa tem um nome um pouquinho diferente, eu acho que vocês nunca ouviram. O nome é xerostomia. Mas, doutor Guilherme, o que é xerostomia? Vocês estão vendo que a gente está seguindo aqui, igual eu disse agora há pouco, uma ordem cronológica das coisas. E a xerostomia é uma ausência de salivação, é uma ausência de umidade dentro da nossa boca. E pela ausência da umidade, a gente acaba gerando um processo de mau hálito. Isso é extremamente normal. Então, se você já passou por esse problema, mas fala, caramba, eu visito o dentista com frequência, mas nunca abordei esse tema com ele. Eu tenho uma higienização boa, faço uso do fio dental, faço uso da escovação corretamente, faço uso de um raspador de língua, ou tenho a higiene de língua muito bem estabelecida, mas ainda assim eu percebo que estou sempre usando uma balinha de menta, alguma coisa do tipo, ou estou sempre colocando a mão na boca para validar se eu estou ou não com mau hálito. Pessoal, a xerostomia é muito mais comum, é muito mais normal do que a gente imagina. E o que fazer se eu tiver com xerostomia? Primeiro ponto, pessoal, xerostomia é uma ausência de hidratação, uma baixa salivação, né? Então, vale muito a ingestão de líquido e se persistir ainda esse sintoma, vale a ida ao dentista, porque ele vai encontrar a melhor solução personalizada para você. Sétima causa, última, mas não menos importante do que todas as anteriores que falamos aqui, é comer alimentos que pioram o nosso hálito. Então, pessoal, a gente sabe que certos alimentos podem provocar o mau hálito, como é o caso do brócolis, né? Talvez você não saiba do brócolis, mas como é o caso da couve galega, couve-flor, né? Outros alimentos também, como alho, cebola, esses aí eu já tenho certeza que vocês já tiveram recorrência com isso. Mas por que esses tipos de alimentos, esses vegetais, causam mau hálito? Esses tipos de alimentos, vegetais, eles favorecem a formação do que a gente chama de enxofre, pessoal. Que dentro do nosso corpo, né, se forma um gás, ele só pode ser eliminado ou pela boca ou por gases. Não tem outra maneira. E o que fazer, pessoal? Só a gente sabe, né? A vida real, ninguém vai ficar evitando esses tipos de alimento, até porque são alimentos saudáveis, né? Os temperos também, como alho e cebola, são alimentos muito positivos, né? Então, se você faz uso em altas quantidades disso, o ideal é que você sempre se atente à sua higienização, porque por mais que você faça a ingestão desses alimentos, ame esses alimentos, mas não higienize, você vai entrar dentro de um conflito e você pode, dentro desse cenário, estar com mau hálito. Então, vale essa dica. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que essas dicas tenham sido muito valiosas no dia a dia de vocês. E não esqueçam, se inscreva no nosso canal, curte, comenta, compartilha, que eu tenho certeza que isso pode te ajudar ou até mesmo ajudar muita gente. Obrigado e acompanhe os nossos próximos vídeos aqui no nosso canal. Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vou explicar por que você deve, ainda hoje, começar a usar o fio dental. Eu tenho certeza de que as razões com quais eu vou apresentar isso para vocês vão convencê-los a começar a usar de fato, ainda hoje. Pessoal, a gente esteve com a equipe aqui esses dias reunido e analisando alguns estudos, analisando alguns dados, a gente percebeu que mais do que 50% das pessoas não usa fio dental. E a gente quis saber mais sobre isso, a gente quis saber de fato os motivos pelo qual as pessoas realmente não usam fio dental. O maior motivo é que normalmente elas relatam que o fio dental é incômodo, por vários motivos, né, segundo elas. Porque o fio dental, quando insere o fio dental, a gengiva sangra. O segundo motivo é que quando insere o fio dental, desfia. O terceiro motivo é que incomoda e elas de fato não conseguem colocar isso dentro de uma rotina no dia a dia, né? E o motivo que mais nos chamou a atenção foi pelo motivo financeiro, de que algumas pessoas elas não têm como comprar o fio dental.
Pessoal, analisando todos esses motivos, a gente entende que muita coisa pode ser colocado em questão por cultura, né? Primeiro, como que ao passar dos anos a higiene oral foi introduzida? Primeiro, pela escovação, ou seja, pela introdução da escova de dentes. Depois, o uso do fio dental. Mas se a gente colocar na cabeça, né, como que era feito antes no passado? Não existia creme dental, não existia nada disso. Então a nossa biologia, a nossa natureza consegue, né, dentro da salivação, neutralizar a placa bacteriana na maior parte dos momentos. Mas agora trazendo para a nossa realidade, ou seja, a gente escova os nossos dentes, mas por mais que a saliva ela tenha ação neutralizante em cima da placa bacteriana, isso se dá em maioria na superfície externa dos nossos dentes, ou seja, na superfície lisa. Mas e entre os dentes? Será que é possível mesmo a gente, mesmo com as escovas tecnológicas, a gente com escova com cerda fina, cerdas macias, será que a gente consegue, por mais tecnológicas que são, ainda higienizar aquela partezinha que a gente chama de interdental, ou seja, entre os dentes? Eu afirmo para vocês que não é possível. Por mais que a nossa biologia seja extremamente sofisticada, por mais que a tecnologia seja extremamente também sofisticada, ainda não é possível substituir o fio dental. Então, assim, pessoal, o uso dele se faz imprescindível dentro da nossa rotina clínica. Então, o que a gente percebe? De todos esses motivos, o mais aceitável para nós é o motivo econômico. Tudo bem, a gente entende muito sobre essas questões. Só que o que a gente não considera aceitável, primeiro, é a questão da preguiça, é a questão de uma cultura, bem que a gente consegue modular, mudar isso para melhor. Você passar fio dental e sangrar. Então esse pensamento, ele é um pouco equivocado. Quando a gente deixa a placa bacteriana agir, que for maturando, vira tártaro, a gente tem uma tendência de que continue a sangrar. Então a gente tem que desmistificar essas coisas, aculturar de uma maneira melhor e principalmente introduzir o fio dental dentro da nossa rotina diária. Então vamos lá, eu vou te ajudar enumerando os tópicos. O maior questionamento de vocês: me sangram as gengivas ao usar o fio dental? Então pessoal, acredite, se você não usar, as suas gengivas vão sangrar muito mais. Primeiro porque o sangramento ele ocorre devido a uma inflamação do tecido gengival. Como eu disse agora há pouco, se a escova não consegue entrar nesse espacinho interdental, ou seja, entre os dentes, o único instrumento, o único artifício, vamos dizer assim, que vai conseguir de fato higienizar entre os dentes, subindo em gengiva, é o fio dental. Além disso, a presença da placa bacteriana que vai amadurecendo, virando tártaro, chega uma hora que de fato a gente não consegue mais remover em casa, seja com escovação mecânica e fio dental. Mas esses novos hábitos, eles vão ajudar a você a passar de nível dentro da sua higiene oral diária. 2. Tem espaços muito fechados e o fio dental não entra. Pessoal, eu quero dizer para vocês que hoje a gente tem várias marcas comerciais. Nós temos, além de várias marcas comerciais, vários modelos e tipos de fio dental. Além de fio dental, a gente tem fita dental. Então, dentro dessa gama toda de modelos, nós temos fio dental extra fino, nós temos fio dental médio, nós temos fio dental grosso. Além do fio dental, nós também temos, como eu disse agora há pouco, as fitas interdentais. Além desses dois modelos, nós temos as escovas interdentais, ou seja, por mais que o seu espaço entre os seus dentes, espaço interdental, seja muito fechado, a gente consegue, dentro dessas concepções, dentro desses modelos, achar a melhor solução para você. E se você ainda testou vários e vários modelos e ainda não achou, sempre vai valer aquela ressalva. Todo o nosso conteúdo, ele é direcionado, primeiro, ele tem caráter educativo, caráter informativo, mas mais do que isso, ele sempre vai indicar e recomendar que você faça as visitas regulares ao profissional da odontologia. Terceiro tópico muito abordado: Dr. Guilherme, eu não tenho tempo. Pessoal, eu não estou dizendo para você fazer isso 5, 6, 7, 10 vezes ao dia. Isso realmente é impossível. Mas o que a gente pede para você é que você faça sempre após as principais refeições, que é o que nós recomendamos para a higienização dos seus dentes. Ah, doutor, ainda é quase impossível. Meu dia a dia é extremamente concorrido, é muito corrido, perdão. O que você deve fazer? Pessoal, a gente sabe, eu venho abordando isso em outros vídeos
com vocês, inclusive eu recomendo a vocês assistirem esses vídeos. O mínimo que você deve fazer é antes de dormir, porque a gente sabe que quando a gente vai dormir, a nossa salivação ela é menor, ou seja, a gente tem uma facilidade, a gente está deixando o ambiente mais propício para a bactéria. Então, se a gente de noite tem uma menor salivação, está deixando o nosso ambiente, a nossa boca mais convidativa para a bactéria, o mínimo que a gente tem que fazer é prestar uma boa higiene conosco, né? Ou seja, se você escova antes de dormir, você tem que introduzir o fio dental antes de dormir. É o mínimo. Quarta abordagem de vocês. Doutor, me dá preguiça. Pessoal, a gente entende que no nosso dia a dia, nosso cotidiano, tudo é muito corrido. E a gente acaba negligenciando algumas atividades, né? Ou por falta de tempo, ou, como bem colocado, por preguiça. E, gente, nós damos tanta atenção para tantas coisas importantes ou tantas coisas que nem são tão importantes assim, né? Como no nosso dia a dia, né? O celular está na mão de todo mundo hoje. A gente passa, não sei, às vezes quantos minutos, às vezes horas em rede social, fazendo coisas que não tem tanta relevância assim, ou fazendo coisas para outras pessoas que não dedicariam o mesmo tempo para nós. Então, eu acredito que essa questão de preguiça é uma negligência com a gente mesmo. A gente não precisa ficar 1 hora passando fio dental. O mínimo de tempo que a gente conseguir dedicar para isso com eficiência, ou seja, não é passar o fio dental por passar, mas é passar o fio dental com instrução, né, dentro das nossas dicas aqui, dentro dos nossos vídeos, ou até mesmo tirando as dúvidas com o seu dentista. Eu tenho certeza que essa abordagem, o tema preguiça, ele vai ser tirado de campo e você vai realmente entender a importância de passar o fio dental com performance e se livrar de uma vez por todas das cáries. Quinta abordagem. Doutor, eu não sei usar. Poxa, muito bom. Isso demonstra uma humildade de querer aprender mais sobre coisas novas. Isso é muito bacana. Se você não sabe usar, a gente recomenda sempre as visitas regulares e o seu dentista ele vai poder te auxiliar da melhor maneira. Principalmente descobrindo o melhor modelo de fio dental, melhor de fita dental, modelo de fita dental, o que vai performar melhor para o seu caso e principalmente como você deve fazer a correta técnica de escovação e a correta técnica de higienização com o fio dental. Último tópico. Doutor, o fio dental parece que trava mais, né, a comida em vez de remover a comida. Pessoal, não existe uma ordem 100% correta se é o fio, a escova primeiro, a escova o fio. Não existe uma verdade absoluta. Mas dentro da nossa concepção faz muito mais sentido a gente usar o fio dental, fazer higiene com o fio dental antes da escovação, por vários motivos. Primeiro, que a gente remove aquele acúmulo de resíduo entre os dentes para depois a escova ter a sua eficiência por completo. Então, dentro da nossa concepção, faz mais lógica, tem mais sentido você fazer dessa maneira. E com certeza você vai se livrar de uma vez por todas desse acúmulo do fio dental empacando comida e depois a escova que ainda não consegue remover. Então a gente institui isso, instrui vocês a fazerem isso, porque dentro da nossa concepção é uma questão mais lógica de técnica de higiene oral. Pessoal, e se mesmo depois de tudo isso que eu disse, você ainda achar que o fio dental é uma má ideia, eu quero que você deixe seu comentário que eu vou olhar todos e vou responder todos pessoalmente. Eu tenho certeza absoluta, eu e a categoria da odontologia temos certeza absoluta que o fio dental é um dos maiores artifícios para você ter eficiência e evitar problemas bucais. Então, se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Curte, compartilha, comenta, segue a gente no nosso canal para deixar suas dúvidas e principalmente escreve para nós aqui de que cidade você está comentando, de que às vezes até de outro país que você está comentando, porque a gente adora saber que nos acompanha, tá bom? Então, obrigado por acompanhar mais um vídeo, a gente se vê no próximo. Um abraço e fiquem bem.